Ora, então, cá estamos para este vídeo, conforme eu tinha dito que queria fazer, sobre a origem do bem e do mal. E, enfim, foi esta a introdução que me inspirou a fazer, e de forma que vamos então falar sobre essa mesma origem do bem e do mal. É uma discussão, é um tema que tem vindo a ser muito discutido ao longo de tantos séculos, na própria filosofia, enfim, das várias formas de se pensar, e tem vindo a ser realmente complicado para a solução dessas mesmas situações, desta mesma problemática. E é algo que os próprios ateus usam para colocar a questão sobre a própria existência de Deus. Portanto, o mal em si é motivo para os ateus evocarem a não existência de Deus. Porque o mal e o conceito que temos de Deus, Deus bom, Deus todo-poderoso, não se pode, enfim, conjugar com a existência do mal. Portanto, são perspectivas diferentes, opostas. E este é precisamente o principal argumento que os ateus justificam para a não existência de Deus. Um Deus todo-poderoso, todo bondoso, porque se cala, ou porque é impotente perante todo este mundo de maldade, perante um mundo de tantas coisas terríveis, inclusive agora com esta situação da pandemia. Porque é que ele não se manifesta? Porque é que ele, na verdade, não vai derreter o mal, não faz desaparecer o mal? Enfim, antes de iniciar o próprio tema, deixar-me lembrar-vos para colocarem aí embaixo gosto ou não gosto da mensagem que vou procurar transmitir. De modo que vamos então ao tema, e o tema é precisamente o bem e o mal, o argumento que sustenta a não existência de Deus. Deixa-me tirar aqui o ponteiro. A não existência de Deus é a seguinte: isto é um dilema. A existência do bem e a existência de Deus é um dilema, se quisermos um paradoxo, de Epicuro. Epicuro foi um filósofo grego, antes 300 e qualquer coisa anos antes de Jesus, e ele colocava a questão desta forma: se Deus existe, então ele é omnipotente e sumamente bom. Se ele é omnipotente, então tem o poder de eliminar o mal. Se ele é sumamente bom, então não pode admitir o mal. Contudo, o mal existe. E este é o dilema. E este dilema põe-se a questão precisamente: sendo Deus todo-poderoso e todo-bondoso, como o mal existe? Certamente, então, Deus não é nem todo-poderoso, nem todo-bondoso. Logo, Deus não pode existir. Nesta mesmo dilema, a gente não pode dizer que Deus... Isto não prova a não existência de Deus. O que isto pode provar é que Deus, afinal, não é tão bom ou não é tão poderoso. É a única coisa que pode realmente... Podemos chegar à conclusão disso, mas não a não existência de Deus. Porque isto não manifesta isso mesmo. Segundo Santo Agostinho, o mal é o resultado de faltas humanas, motivadas pelo seu livre-arbítrio este que foi concedido pelo próprio Deus. O bem e o mal está no homem. Ele existe no homem. E é ele que cria o bem e o mal. Isto, penso que, no seio de todas as pessoas, particularmente nos cristãos, é aceito, sebejamente, esta mesma perspectiva. Ora, esse mesmo mal no passado, no presente, e projeta-se no futuro, ou projeta-o no futuro, de acordo com as suas decisões no presente. Isto é, tudo aquilo que nós fazemos hoje, de bom ou de mau, vai ter efeitos bons ou maus no futuro. Porque esse mesmo mal somos nós que o temos, somos nós que o exercitamos. Contudo, e a questão volta-se a colocar,
Deus, como Criador omnisciente, não saberia ele de uma iminente queda humana? Se sim, por que não evitou? Por que razão Deus não interferiu na queda dos primeiros antepassados humanos? Sendo ele omnisciente e omnipotente, devia estar a par dos atos pervertidos dos primeiros antepassados humanos. Certamente que ele os podia ter impedido. Como qualquer pai que vê que o filho está em perigo, ele vai em socorro desse mesmo filho. Por que é que Deus não fez? Então, por que é que ele não interferiu realmente na queda? Isto é um mistério para todas as pessoas, quer crentes, quer não, que ainda não está resolvido na história, no pensamento humano. Mas eu com esta explicação, que eu vou procurar transmitir, vou ter a pretensão de resolver este mistério. Não sou eu, naturalmente, não sou eu que estou a resolver o mistério, mas é a pessoa que nos tem vindo a transmitir toda esta mensagem, que são uma mensagem revolucionária sobre a existência de Deus, sobre a existência do mal, sobre a existência do pecado, e essa mesma pessoa é Sun Myung Moon. E é ele que resolveu este mesmo mistério. Arrogância, pretenciosismo, vai ser posta à vossa análise. E eu espero que possa ser capaz de poder transmitir a ideia que ele tem sobre a não interferência de Deus na queda. A liberdade humana que Deus nos concedeu, não seria ela conflituante com a omnisciência e a omnipotência divina, sabedora das consequências das ações humanas? Então, se eu dou liberdade ao ser humano, essa liberdade de ele fazer bem ou fazer mal não vai conflituar com o meu desejo, com o meu plano original? É preferível, se calhar, não lhe dar a liberdade e fazê-lo com que vá realizar o meu plano original. Portanto, a liberdade humana pode ser conflituante com a omnisciência, a omnipotência de Deus, porque tinha um determinado objetivo, e essa liberdade, se o homem escolhe mal, estraga todo o plano. E para complicar, está escrito na própria Bíblia que é Deus que fez o mal. Então ficamos na dúvida, então é Deus que faz o mal? É o homem que faz o mal? Como é que é? Nós aceitamos que o homem, por causa do livre-arbítrio, o homem faz o mal. Mas na Bíblia diz que ele é que faz o mal. Em Isaías, eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz, crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. E em Êxodo, disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Como é que a gente vai sair daqui? Como é que a gente pode interpretar estas passagens? Nós dizemos que não é Deus diretamente que fez o mudo ou o cego, mas isso acontece porque algo contrariou a lei e a ordem natural das coisas. Não é propriamente Deus que fez isto. E este é um exemplo sobre a eletricidade que eu li e achei interessante e coloco aqui. A eletricidade é criada por uma pessoa. Thomas Edison, ou Nikola Tesla ou outros. Basicamente estes dois. Mas se ela eletrocuta alguém, não podemos acusar que a culpa é daquela pessoa que criou a eletricidade. Mas normalmente a gente faz isso. Se não tivesses criado isto, o mal já não tinha, o filho já não tinha falecido, o vizinho já não tinha sido aleijado, etc, etc. Nós muitas das vezes temos esta expressão. Nós muitas vezes expressamos desta forma. Se eu não tivesse feito isto, o problema não existia. Ok. Então, do ponto de vista do próprio Criador, ele podia sentir-se infeliz pela morte desse alguém que foi eletrocutado. Poderia ele próprio dizer, ele criou a morte, pois se não tivesse criado a eletricidade, aquele alguém não teria morrido. Ele podia sentir-se dessa mesma forma. Se fosse um filho, se fosse um filho, a dor provavelmente seria maior. Ele disse, a culpa é minha, porque se eu não tivesse criado a eletricidade, o meu filho não morreria.
Ora bem, é deste modo que eu posso entender aquelas passagens bíblicas. Aquelas passagens bíblicas parecem dizer que Deus é que criou, mas ele pode ter sentido como o criador desse mesmo sofrimento, precisamente porque ele, se não tivesse criado a vida, estas coisas não aconteceriam. Portanto, ele poderá dizer, se não tivesse criado, se não tivesse realmente criado a vida, a morte não acontecia. Portanto, eu sou o criador dessa mesma morte. Indiretamente, seria essa a forma como ele poderia manifestar-se. E assim se manifestou, expresso na própria Bíblia. E de forma que, como sair deste nó espiritual? Deus deu liberdade ao homem, mas o homem usou mal essa liberdade, criou o problema, destruiu todo o plano de Deus, Deus não interferiu na queda humana, Deus não interferiu para poder evitar o mal, Deus ao longo de todos estes séculos não interfere junto do homem para eliminar o mal. Ele é impotente ou não é impotente? É todo poderoso ou não é todo poderoso? Como sair deste nó? E vamos analisar na base de 3 razões do porquê de Deus não ter interferido na queda humana. Isto é revolucionário. Não li ninguém a falar sobre esta situação. Cristãos, ateus, agnósticos, muito têm falado e escrito sobre a origem do bem e do mal. No entanto, não tenho visto, ouvido ou lido sobre como o livre-arbítrio se articula com a perfeição, com a responsabilidade humana e com a responsabilidade divina. Nunca ninguém que eu saiba, que eu conheça na história, articulou este livre-arbítrio humano em conjunto com estas 3 situações: perfeição, responsabilidade humana e divina. Não encontrei qualquer leitura nesse sentido. Então vamos refletir este assunto, propondo uma abordagem diferente daquilo que é habitual. Vamos lá ver se sou capaz de transmitir isso mesmo. Sob a perspectiva da perfeição. Partindo do princípio que o ser humano, no seu perfeito juízo, nunca escolhe nada que venha a prejudicá-lo, mas, se o faz, será por ignorância ou por imaturidade. Portanto, eles escolheram alguma coisa que os levou à morte espiritual. Tinham todo o conhecimento, sabiam do que é que estavam a fazer, ou foi a ignorância que os levou a tomar tal atitude? Vimos na história bíblica que Adão e Eva foram seduzidos. A própria sedução é, digamos, como com engano. Está escrito: disse o Senhor Deus à mulher: porque fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ora, aqui está: a serpente me enganou. Se enganou, significa que ela não tinha todo o conhecimento. Se não tinha todo o conhecimento, naturalmente foi seduzida, foi enganada. A sedução acontece quando não temos suficiente conhecimento nem a experiência das consequências dos nossos atos. Porque uma pessoa que, quando cai, já está precavida, já não vai cair segunda vez, já sabe, já conhece o local, ou quando é enganada já conhece o que está a passar e já não quer ser enganada outra vez. Mas se foi pela primeira vez é porque ela desconhecia. Sob a perspectiva da perfeição. Adão e Eva seriam perfeitos? Os cristãos normalmente dizem que sim. Adão e Eva eram perfeitos. Deus fez tudo bom. Mas o facto é que a semente é boa. Mas na semente não é árvore ainda. Mas a semente como semente é boa. Mas ela para lá está marcada a árvore. Lá está no seu próprio código, está a árvore realizada. Não de uma forma substancial, concreta, visível, mas na semente está lá. E ela é boa. Como semente é boa, mas não está completa a sua finalidade. Ela tem que ser colocada na terra e daí desabrochar e vir a surgir a árvore. Portanto, ainda que Deus tenha dito, escrito, tudo que eu fiz é bom,
tudo quando completava dizia que era bom, significa que é bom no sentido de início, de semente, mas não é ainda totalmente realizada esse mesmo objetivo que Deus pretenderia, que era uma árvore que dê frutos e novamente se multiplicasse. Os cristãos, portanto, dizem que eles eram perfeitos. Teriam todo o conhecimento de Adão e Eva? Na passagem anterior parece que não tinham. E viu a mulher que aquela árvore era de boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ora, aqui temos desejável para dar entendimento. Significa que não tinham todo o entendimento. Se não tinham todo o entendimento, não tinham todo o conhecimento. Logo, se os cristãos dizem que eles eram perfeitos porque sabiam de tudo, aqui parece que não sabiam de tudo. O que é ser perfeito? Porque as pessoas pensam realmente que Adão e Eva eram perfeitos, ou as coisas, ou ninguém é perfeito, mas não ouvi, não me apercebi de qualquer explicação sobre o que é perfeição. O que quer dizer ser perfeito? Temos na história alguma referência de alguém ser perfeito? Perfeito, normalmente as pessoas pensam que não é não ter doenças, é saber tudo, é fazer milagres, é coisas assim deste tipo, que é extraordinário e fora do comum. Mas qual é a referência que nós podemos anunciar como alguém perfeito? Que modelo é que nós podemos conhecer? No meio cristão, a gente acredita que Jesus manifesta essa mesma perfeição. Então, essa perfeição de Jesus, como é que ela se manifesta, como é que ela se torna real e visível aos nossos olhos? Jesus não era imaturo, tinha todo o conhecimento, pois não foi enganado por Satanás. E sabemos que nesta passagem as tentações que sofreu de Satanás manifesta, ao longo de todas as 3 tentações que ele sofreu, manifesta realmente total negação a Satanás. Portanto, não foi corrompido, não foi seduzido. Ele sabia o que Satanás estava a apresentar, sabia que não deveria de fazer e que ele, Jesus, estava numa posição de ser ele a comandar Lúcifer ou Satanás e não o contrário. Portanto, ele era suficientemente maturo para conhecer as artimanhas, ou as seduções, ou as rasteiras que Satanás lhe quereria colocar. Portanto, era maduro e tinha o conhecimento suficiente para não ser enganado. Tinha unidade absoluta com Deus. Por isso diz, quem vê em mim, vê o Pai. Quem vê o Pai está em mim. É o que Jesus manifesta. Então os cristãos dizem que Jesus e Deus, e Deus e Jesus, Jesus e Deus é uma pessoa só. Nós não temos esse conceito. Nós temos o conceito que Jesus é um ser, Deus é outro ser. Mas a unidade é tão grande que parece sem ser um só ser. Mas são 2 seres em unidade absoluta entre ambos. E o que é que isso quer dizer? Qual é o significado disso? Unidade absoluta com Deus. Na minha própria ponto de vista, pelas leituras que tenho vindo a fazer do próprio fundador, eu chego a esta conclusão. O seu amor, o amor de Jesus, foi imutável. Não mudou, tal qual como Deus não muda. Desde o princípio ao fim da sua vida. Refletindo então a imutabilidade de Deus. É este mesmo amor imutável que ele nasceu com o desejo de amar e servir a humanidade. E morreu com o mesmo desejo. Portanto, todo o seu trajeto da sua vida foi um amor imutável. Não alterou esse amor. Nós, por sua vez, de manhã estamos muito bem dispostos, amamos muito bem, amamos o mundo, mas à noite diz, afasta de mim que eu não quero ver mais isso. Somos muito imutáveis. Muito mutáveis. Acredita, vamos de manhã muito bem dispostos, ou ao contrário, e à noite passamos a estar numa posição diferente daquela que estivemos da manhã. E tantos de nós que nem temos paciência desde o princípio ao fim. Portanto, Deus manifesta imutabilidade naquilo que é a essência da criação.
de Deus. Deus, a sua essência é o amor. E Jesus manifestou essa mesma essência de modo imutável. E o que nos faz ser imperfeitos é a nossa mutabilidade ao longo do dia, ao longo da nossa própria vida. Por isso dizemos, não é perfeito, falhou agora, não tem paciência hoje, amanhã terá. Ele não é perfeito. Porquê? Porque não manifesta essa mesma imutabilidade. E nós gostamos daquelas pessoas que não mudam. Nós gostamos daquelas pessoas que são os nossos amigos, são aqueles que são nossos amigos, seja para o bem ou para o mal, eles são nossos amigos, estão sempre ao nosso lado. Independentemente daquilo que eu faça, não é? Mas eles estão ao nosso lado. E nós gostamos dessas pessoas. Portanto, Jesus manifestou essa mesma unidade com Deus. E por causa desse mesmo amor imutável, adquire a unidade absoluta com Deus. E por causa dessa mesma unidade absoluta com Deus, ele domina Satanás. Domina o mal. Contraria o mal. De forma que é imaturo. É isto precisamente uma imagem, uma explicação, é minha naturalmente, a explicação do que é ser perfeito. E isto Adão e Eva não tiveram. Portanto, do ponto de vista da perfeição, Adão e Eva não eram. Portanto, Adão e Eva não seriam perfeitos desta perspectiva. Da perspectiva da responsabilidade humana. Qual era a responsabilidade humana? Vamos lembrar-nos de como Deus criou todas as coisas. Isto é uma forma de poder chegar a concluir qual era a responsabilidade humana. E eu começo assim. O processo da criação do universo para Deus, existe ou não um fluxo de tempo? Existe certamente. Deus fez tudo num só dia? Não fez. Deus fez a criação em 6 dias. Não foi um só. Foram 6 dias que ele levou para criar. Portanto, 6 dias da criação são 6 períodos de tempo. Não foi só um. Deus tudo pode, tudo quer, mas também está, ele próprio está condicionado ao tempo que ele criou. Ele criou o tempo, não fomos nós, ele é que criou o tempo. E neste caso, 6 dias para criar. Foi necessário para ele 6 dias para criar. Será que ele podia ter criado num tempo só? Provavelmente poderia ser, mas não foi assim. O que manifesta foi esses 6 dias. Ponto final, não é preciso. Portanto, esta é uma lei. E Deus é absoluto. Se Deus é absoluto, não muda. Deus é imutável. Então, para ele, existe a necessidade de um tempo para as coisas acontecerem. Não sou eu que digo, a Bíblia, manifestações da Bíblia. Conclusões que a gente tira ao ler a Bíblia. Portanto, há necessidade de um período, que nós chamamos período de crescimento. E diz, houve uma tarde e uma manhã. Foi o primeiro dia. Houve uma tarde e uma manhã. Nós dizemos, à noite, às 0 horas, até à outra noite, 24 horas, é um dia. Mas para Deus era a tarde e a manhã seguinte é que era um dia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que durante a noite, o processo da criação desenvolve-se. O crescimento das coisas faz-se à noite. Portanto, entre a tarde e a manhã existe a noite, que é o seu período de crescimento. A flor de manhãzinha abre, recebe o sol e transmite realmente a sua beleza. Da mesma forma, nós, seres humanos, durante a noite também crescemos. Portanto, existe. A tarde corresponde ao estado de formação, a noite poderá vir a corresponder ao estado de crescimento e, finalmente, a manhã ao estado de perfeição. Isto é, na criação de Deus existe estágio de formação, existe um estágio de crescimento e existe um estágio de perfeição. Na Bíblia não está escrito cresce. Depois de crescido, multiplica. Depois de multiplicares o quê? Não é multiplicar gente. Apesar de ter que ser feito. Mas é a multiplicação do amor. E depois diz, domina.
domina em amor. É isso que Deus pretende. Cresce, multiplica e domina. Domina em amor. Portanto, o período de crescimento dele, o período da criação dele, leva sempre estes 3 estágios, estas 3 fases. Formação, crescimento e perfeição. Não sou eu que digo, a própria Bíblia manifesta isso. E a natureza, a ciência, ao observarmos a natureza, também manifesta isso. Isto é absoluto. Desde que nascemos, desde que o homem tem consciência do mundo, esta lei é evidente. Portanto, não muda. Nunca mudou ontem, não muda hoje, nem muda amanhã. É absoluta e imutável. Portanto, a criação tem este processo, formação, crescimento e aperfeiçoamento. Toda a criação, todos os seres, desenvolvem este princípio, só com uma diferença em relação ao ser humano. Este crescimento faz-se de acordo com uma que nós chamamos força autónoma do princípio. Se quisermos, a força da lei. Esta força da lei leva com que todas as coisas, toda a criação, automaticamente se desenvolva até ao seu estado de maturidade, até ao seu estado de completo. Este período aqui, dizemos que é o domínio indireto de Deus. É a própria lei que Deus colocou na semente. Naquela sementinha pequenina, a lei está lá. E agora Deus fica a olhar. Cresce. E ela automaticamente cresce. De acordo com as leis, de acordo com o princípio, de acordo com tudo aquilo que está na própria semente. Não sei o nome técnico, mas a semente tem todo um código para poder brotar uma árvore. Está escrito na lei da própria semente. De forma que Deus não está a atuar diretamente. Mas quando atinge o seu estado de perfeição, o seu estado completo, aí Deus está, digamos, como que dominando. Porque a perfeição corresponde à perfeição do próprio Deus. Ora, esta é uma lei, é um princípio que se aplica também no ser humano. Os seres humanos também se desenvolvem de acordo com esses mesmos estágios: formação, crescimento e aperfeiçoamento. É perfeito quando, na verdade, tem capacidade de amar incondicionalmente a esposa ou o esposo, tem incondicionalmente os seus próprios filhos, e não de forma mutável, mas de forma imutável. Este é o período, o processo de crescimento do próprio ser humano. Mas esse processo de crescimento, diferente do resto da criação, este crescimento faz-se através da força autónoma do princípio, porque naturalmente este mesmo corpo cresce de acordo com a própria lei dos princípios que existem no organismo físico, mas algo mais Deus acrescentou no ser humano. Deus acrescentou uma responsabilidade. Isto é, cumprir com a responsabilidade humana. Mas qual era a responsabilidade do ser humano? Deus disse assim: não comas do fruto. Essa era a responsabilidade do ser humano. Não comer. Portanto, esse crescimento faz-se com a força autónoma do princípio, como qualquer ser da criação, mas também segundo a porção de responsabilidade humana. Atingindo essa porção de responsabilidade humana, cresce, desenvolveu a sua perfeição a nível individual. A perfeição vai para outro nível, é o nível da família. Chega, atinge essa mesma perfeição. A nível da família tem outro nível de perfeição: dominar toda a criação. Dominar toda a criação na base e na estrutura do amor que ele tem. E então Deus nessa altura dizia: toda a criação eu dou-te como herança. Domina a criação como eu domino. Tu és o meu verdadeiro herdeiro. Toma a criação para ti. Deus estava com o próprio ser humano, ou no ser humano, a dominar a criação. Cresce, multiplica e domina. Isso não foi realizado. E porque não foi realizado, o homem está numa vivência oposta àquela que Deus pretendia no seu plano original. Portanto, cumprir a responsabilidade humana implica, primeiro, naturalmente, ter liberdade. Ele requer ter
vontade própria para poder escolher aquilo que entender, mesmo até o próprio erro. Porque o erro, e aqui eu ponho opções ou escolhas, com ou sem conhecimento. Porque esse mesmo erro vai proporcionar-lhe o conhecimento que lhe falta. E esse erro não quer dizer maldade, é outra coisa. Maldade é uma coisa, erro é outra. Erro é alguma coisa que eu faço, ou por inexperiência, ou porque não sei e descobri, e aperfeiçoei melhor aquilo que eu sabia, mas fiz mal à primeira, faço à segunda, faço à terceira, enfim, acabo por melhorar e adquirir a experiência disso mesmo. A maldade é outra coisa. A maldade é no sentido de alterar. Nós dizemos que gostamos das crianças porque elas são inocentes. Os adultos já não são inocentes, já têm um objetivo por trás na ação que pretendem. Isso é que é maldade. O erro não tem a ver com isso. Portanto, ele precisa ter essa experiência, precisa ter essa liberdade para experimentar aqui, errei, agora vou experimentar outro. Precisa ter essa liberdade. E realizações livres, ou ações livres, de acordo com essas escolhas feitas, boas ou más, mas é esses erros que vão proporcionar essa mesma plenitude de maturidade. E, naturalmente, não há liberdade sem responsabilidade. Os seres humanos só podem alcançar a perfeição por meio do cumprimento das suas responsabilidades baseadas na sua vontade, neste caso, alinhadas com a lei, alinhadas com a vontade de Deus, alinhadas com os princípios de Deus. Que responsabilidade tenho eu se tenho um sinal de trânsito que me impede de prosseguir? Sinal proibido é só uma via dos automóveis. É ir para cá, não é ir para lá. Eu para lá não posso ir. Se eu vou, significa que eu não tenho qualquer responsabilidade. Não tenho o vislumbre das consequências que isso possa acontecer. Ultrapasso a lei que me está a dizer para não ir, para não atravessar daquele espaço, daquela zona mais para a frente. Portanto, os seres humanos só podem alcançar a perfeição, eu só sou um bom condutor, por meio do cumprimento das minhas responsabilidades baseadas e alinhadas com os princípios ou vontade de Deus. Não se atinge a perfeição e a liberdade sem realizações. Isto é, sem termos a experiência dos nossos próprios erros, é parecido com o ponto A, sem realizarmos essas mesmas experiências, termos essas mesmas experiências, nós não sabemos como melhorar esses erros anteriores. Portanto, necessitamos de ter a experiência de vivência daquilo que nós acreditamos que é possível atingir. Este é o que implica a responsabilidade humana. Agora vamos sobre a perspectiva da responsabilidade divina. E a novidade poderá estar aqui. Porque Deus é o Criador absoluto e perfeito, o seu princípio da criação também tem de ser absoluto e perfeito. Deus não interveio nos atos que levaram os seres humanos a cair, de forma a preservar o caráter absoluto e perfeito do princípio, se quisermos das regras ou se quisermos das leis da criação. Se Deus, uma vez eu consigo transmitir aquilo que pretendo, se Deus fosse interferir na queda humana, estava como que a assumir que aquele mal passava a ser também próprio da sua própria criação. Eu dou um exemplo que eu escrevi aqui para não me esquecer. As pessoas dizem que temos que respeitar as pessoas. E algumas pessoas dizem sim, vamos respeitar as pessoas, vamos aceitar as pessoas. Agora, não posso aceitar o mal que elas fizeram. O mal que elas fizeram, não posso aceitar. Mas a pessoa eu posso aceitar e quero aceitar a pessoa. Mas o mal não. O mal não tem nada a ver com isso. Porque se aceitar, compreende o porquê dela ter feito a maldade que fosse. Mas aceito e ela é um ser humano e deve realmente não perder a relação que deve existir entre dois seres humanos. Mas o mal não. O mal não posso aceitar. Se eu aceitar o mal, estou
a abrir espaço para outros males poderem vir a surgir, vir a acontecer. Por isso, Deus, para não dar aso a que isso possa acontecer e para dar um caráter absoluto e para dar um caráter de perfeição aos seus próprios princípios, ele não interferiu no mal, porque o mal não é dele. Ele não pode interferir nesse mal, porque se o interferir está a assumir também na sua própria criação. B. Se Deus interferisse no ato que originou a queda humana, seria sinal que estaria a atribuir a esses atos o valor da sua criação. O valor de criações suas e reconhecendo-os perante o princípio. É aquilo que acabei de dizer. Isto deve ser refletido. Portanto, e há aqui uma observação que gostaria também de transmitir, porque os pais vão intervir e ajudar a criança a não fazer mal ou a não se magoar, enquanto elas são até 10, 11, 12, 13, enfim, 13 anos, 14. Mas a partir de 15, 16, 17, os pais já têm pouca autoridade sobre elas. Porquê? Porque começa a surgir neles, nesses mesmos adolescentes, o desejo de afirmação deles. E se nós interferirmos, podemos interferir. Mas mais cedo ou mais tarde, das duas uma. Ou aceitam o que os pais dizem, ou dizem papai, mamãe, bye bye, eu agora vou fazer a minha vida. Portanto, nessa altura, nessas idades, os pais já têm mais dificuldade em intervir. Portanto, no caso de Adão e Eva, se tomarmos que eles eram adultos, Deus já não podia interferir porque a vontade deles acabaria por ser muito mais autónoma. Se fossem criancinhas, eram imaturas, eram absolutamente é que eu direi, desconhecedores de tudo, e de forma que era mesmo, é preciso realmente intervir. Mas naquela altura que Adão e Eva caíram ou pecaram, provavelmente já não eram nem 10, 11, 9, 8 anos, mas eram já adolescentes. Enfim, a caminho já do seu estado adulto. E aí já entra na esfera da sua própria responsabilidade. Já entra na esfera em que eles têm que ter essa porção de responsabilidade. Por isso foi-lhes dito: não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore do conhecimento do bem e do mal, como já disse em vídeos anteriores, está explicado que aquilo é simbólico e tem um significado e tem uma ação concreta que foi feita por Adão e Eva. É só questão de irem ver os vídeos anteriores. Se Deus fizesse isso, ele estaria de facto, se Deus interferisse na queda, estaria de facto a criar um novo princípio que reconheceria esses atos pecaminosos como legítimos. Por outras palavras, seria como reconhecer que a sua criação não era perfeita e a assumir o mal como parte da sua criação. Se Deus interferisse nas ações humanas durante o seu período de crescimento, equivaleria a ignorar a porção de responsabilidade humana. Esta explicação nunca ouvi de ninguém. De ninguém mesmo. Portanto, Deus, neste processo de crescimento, Deus não interfere na responsabilidade humana. Não deve interferir na responsabilidade humana. Pelos motivos anteriormente já transmitidos. O ser humano atingindo essa mesma maturidade, então Deus estaria no coração dos homens, no coração das pessoas, e havia domínio direto de Deus sobre o homem e o homem sobre Deus. Havia unidade absoluta entre Deus e o ser humano, como Jesus manifestou ter em relação a Deus. Deus e Jesus tinham unidade absoluta. Não existindo a queda, o homem tinha unidade absoluta com Deus. Isto é, tinha unidade absoluta ao amor dentro do seu coração. Não é algo que está fora. Deus quer ter esta responsabilidade, quer que eu tenha esta responsabilidade, então eu vou fazer porque Deus quer. Não.
Isto não tem sentido, isso assim, pensar dessa forma. O sentido que nós assumimos que tem, e que eu assumo perfeitamente isto, é a vontade de Deus o que é? Eu ser o elemento, o instrumento, o meio pela qual o amor de Deus se manifesta. Mas tem que estar cá dentro, tem que ser assumido por nós próprios. Não é aqui, assumo aqui na cabeça. Tem que ser assim. Não, tem que ser assumido no coração. Tem que ser assumido no meu interior, na minha personalidade, no meu caráter. Tem que ter essa mesma capacidade de amar como Deus pretende. Porque senão eu nunca posso ser a sua imagem. E o objetivo? Para ser a imagem, Deus não deve interferir na responsabilidade desse mesmo crescimento. Por isso Ele deu-nos a criatividade. Desenvolve a criatividade como entenderes, mas é necessário desenvolvê-la. Porque é que Deus dotou os seres humanos com uma porção de responsabilidade? Para o cumprimento da porção de responsabilidade dada aos seres humanos, estes possam herdar a natureza criativa de Deus. E não só, para ganharem o direito de herdarem, tornando-se merecedores para reger toda a criação e o universo. Na Bíblia também diz, a criação geme com dores de parto, esperando pela redenção dos filhos de Deus, do homem. Portanto, a criação está à espera que o ser humano cresça o suficiente para a criação se dar e entregar ao próprio homem, pelo amor que ele transmite à criação. E era isto que Deus queria fazer, com que o ser humano pudesse ter capacidade de herdar a criação que Deus deu a ele. E então, esta terceira bênção que Deus deu, que Deus cresce, multiplica e dominai sobre toda a criação, em Gênesis 1:28, era possível ser realizada. Por isso Deus não interferiu na queda humana, porque era da responsabilidade do homem tornar-se dono e senhor do amor. Ora, chega ao fim, acho que já foi há muito tempo, já foi mais do tempo que eu estava programando, e de forma que relembro novamente que se gostaram, e se foi suficientemente claro, por favor, cliquem no gosto ou no não gosto, e se gostarem, partilhem. Novamente, peço, partilhem com pessoas com alguma responsabilidade no seio do cristianismo. Sejam pastores, padres, bispos, o que quiserem entender, mas esta mensagem, este ponto de vista, penso que deve chegar a muitos intelectuais, inclusive, para poder fazê-los refletir sobre esta perspectiva da origem do bem e do mal. De forma que agradeço a vossa atenção, peço desculpa certamente pelo tempo que vos tomei, e este vídeo acho que foi mais longo daquilo que eu esperava. Noto que até um próximo vídeo e Deus vos abençoe. Obrigado, com licença.